Boa noite, terceiros anos, terceiro A, B e C. Antes de ter totalmente essa parada aí devido ao sistema, aliás, a situação que nós vamos passando sobre a pandemia aí, né? O último assunto visto em sala de aula foi coeficiente angular de uma reta. Então, eu vou retomar este conceito para poder relembrar e partir daí já continuarmos com a matéria, certo? Então, vamos lá, ó. Coeficiente angular de uma reta. O que que acontece, gente? Num plano cartesiano, você tem lá o eixo do y e você tem o eixo do x, certo? E isso forma, então, um plano cartesiano ortogonal. Por que ortogonal? Porque ele forma um ângulo de 90 graus, né? Então, olha lá, forma o ângulo x a medida alfa. Essa reta tem como coeficiente angular, ou declive, um número real m dado pela tangente de alfa. Então, m, que é o coeficiente angular, ele é um valor numérico. E como que nós calculamos esse valor numérico que representa a inclinação da reta? É de acordo com a tangente do ângulo, né? Bom, então nós temos alguns casos a considerar aí, né? Vamos lá. Primeiro caso. Quando a reta, observem aqui que a reta R é paralela ao eixo do x. Nesse caso, ela não forma um ângulo, né, com um x, porque o ângulo que nós temos que considerar é com a reta x. Ela nem cruza pelo x, ela está cruzando no eixo do y. Então, logo, nesse caso, nós dizemos que o ângulo é nulo, ou seja, o m é zero. Segundo caso, é quando nós temos uma angulação, um ângulo alfa, que ele vai de 0 graus até menor que 90, ou seja, então o ângulo alfa ele é maior que zero e menor que 90. Quando isso acontecer, por exemplo, o ângulo de 45, o ângulo de 50, o ângulo de 70 graus, eles são ângulos agudos, né? Estão lembrados disso? E, então, nesse caso, o coeficiente angular sempre será positivo, tá? Terceiro caso aqui, ó, vamos lá. Quando eu tenho o meu ângulo alfa, ele vai ser, então, maior que 90 graus e menor que 180 graus. Nesses casos, gente, o ângulo ele é chamado de ângulo obtuso, né? Por ser um ângulo obtuso, então, o m ele é negativo, tudo bem? Coeficiente, o valor do coeficiente numérico, angular, melhor dizendo, ele é negativo, tá? Então, vamos para frente. Então, observação. Vamos lá. Se o ângulo alfa ele for igual a 90 graus, então R é uma reta vertical. Ela é vertical no eixo do x. Nesse caso, nós dizemos que não está definido, o M não tem definição para esse caso. É essa situação aqui, gente, ó. Então você tem o plano ortogonal, está aqui o eixo y, o eixo x, certo? E o ângulo é reto. Observe que o ângulo ele forma com o eixo x um ângulo de 90 graus. Nesse caso, nós dizemos que o M não está definido, não há uma definição para esse tipo de ângulo com o eixo x, tá? Bom, existem três casos que o coeficiente angular de uma reta pode ser calculado. O primeiro é quando nós conhecemos a direção da reta. Direção, essa que eu estou dizendo, é o ângulo, tá? Então, basta calcular a tangente de alfa. Então, por exemplo, ó, o coeficiente de uma reta angular de uma reta R, nos seguintes casos, é dado por... Vamos lá, a voz ficou um pouquinho ruim agora aqui. Vamos lá. Então, nesse caso, letra A, observe que o ângulo alfa é de zero. Não está formando nenhum ângulo ali com eixo x. Então, nessa situação, você vai calcular m é igual a tangente de alfa. M é igual a tangente de 0 grau. Logo, m é igual a zero, que m, lembrando, é o coeficiente angular, né? Bom, no caso da letra B, observe que o ângulo formado é um ângulo de 30 graus, né? E aí, então, você tem um valor numérico, né? M, portanto, vai ser igual a tangente de alfa. M vai ser tangente de 30 graus. Logo, tangente de 30 graus, ele tem como valor raiz de 3 sobre 3. Lembra quando eu falava para vocês na última aula que nós tivemos presencial, que era necessário vocês terem aquela tabelinha dos ângulos notáveis, né? Para você poder consultar. Então, você vai lá naquela tabelinha lá, consulta o ângulo notável lá, vai ter lá tangente de 30. Aí você vai ver que o valor é raiz de 3 sobre 3. Bom, dúvidas até aqui, né? Não dá para perguntar, né, gente? Vamos lá. Era bom quando estava na sala de aula que podia perguntar, né? Agora não pode. Então tem que seguir a vida aqui, né? Vamos lá? Bom, segundo caso, quando conhecemos dois pontos distintos da reta. Por exemplo, eu sei qual é a coordenada do ponto A e eu sei qual é a coordenada do ponto B, né? Então, por exemplo, a reta não perpendicular ao x tem o mesmo coeficiente angular de qualquer um dos seus segmentos. Portanto, vamos examinar o segmento. Esse segmento está dado aqui, ó, pessoal. Observem isso. Ó. Você tem essa reta, certo?
E aí você quer calcular qual que é o coeficiente angular, que é isso aqui que eu estou dizendo, ó, a inclinação, olha lá. Tem um ângulo formado aqui, tá vendo? Ó? Olha lá, esse ângulo alfa é o mesmo que esse aqui, ó, que a reta formou com o eixo, quando ela cruzou aqui o eixo do x. Então esse ângulo é o mesmo que esse, tá? Como que eu calculo esse ângulo alfa aqui? Tangente, relembrando, né, relações trigonométricas, o que é tangente? É o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, o y de B menos o y de A, ou no caso C, o ponto, né, que seja, x de B menos o x de A. Né? Então, você vai ter isso, ó, que o coeficiente angular ele vai ser a tangente de alfa. E quem que é a tangente de alfa? Y de B menos y de A, dividido por x de B menos x de A. Bom, então, ou, né, diretamente pela sua variação do y com a variação do x. Terceiro caso, quando conhecemos a equação da reta. Então, você tem a reta ax mais by mais c, que é igual a zero. Né? Então, lembramos que quando chega a esta equação, utilizamos a condição de elemento de 3 pontos. Essa matéria nós vimos lá na matriz. Estão lembrados? Quando a gente colocava os 3 pontos e fazia todo aquele processo com a matriz. Nós vimos isso logo no início. Quando começamos a falar da condição de alinhamento de 3 pontos, quando os 3 pontos estão alinhados numa reta, né? Nas aulas presenciais, nós vimos isso daí. Então, tá aqui, ó. Essa é a matriz que nós já conhecemos como tal. E aí agora eu vou calcular. Né? Então, um exemplo. O coeficiente angular da reta S de equação geral 4x menos 6y menos 5 igual a zero é. Então, você vai calcular da seguinte maneira. Lembrando que nisso daqui, essa condição de alinhamento aqui, é para nós poder determinar a equação da reta. Você já tem da equação da reta? Eu já tenho ela, ó. Foi dada a equação da reta, tá? Como que nós iremos calcular isso? Vai ser m é igual menos a sobre b. Quem é a? A é o número que acompanha o x, no caso é o 4. Quem é o b? É o número que acompanha o y, que no caso é o menos 6. Não pode esquecer que ele é menos 6, tá, pessoal? Bom, então vamos lá. Coeficiente angular vai ser, então, menos 4. Esse menos que apareceu por 4 aqui, ele é da fórmula, tá, pessoal? Ele é da fórmula. Né? Então, você tem aqui, ó, menos, esse menos é da fórmula. Esse menos 6, ele é do número aqui, ó, menos 6. E aí você faz a regrinha de sinais, menos com menos vai dar mais. E 4 sextos dá para dividir e simplificar por 2. Simplifica em cima e embaixo por 2. Então, nós temos que o coeficiente angular, né, ele vai ser igual a 2 terços. Tudo bem? Bora lá, segue o barco. Exemplo 1. Então, vamos lá. Determinar o coeficiente angular da reta R nos seguintes casos. Vamos lá. Nesse caso, o ângulo é formado pela reta de 150 graus. Então, o valor de m é determinado pela tangente de alfa. Portanto, m é igual a tangente de alfa. m é igual a tangente de 150 graus. Então, m é igual a menos raiz de 3 sobre 3. Estão lembrados? Ângulos obtusos, né, o coeficiente angular vai ter um valor negativo. Olha lá, menos raiz de 3 sobre 3. Confere com o caso, né, com a propriedade. Então, tá aqui, ó. Nesse caso, letra B, né? Não tenho colocado aqui letra B, mas tudo bem, gráfico B. Então, o ângulo formado é de 60 graus. Você vai calcular m é igual a tangente de alfa. M é igual a tangente de 60. E aí, m é igual a raiz de 3. Professor, de onde você pegou esses valores? Né? Daquela tabelinha de ângulos notáveis que eu já falei anteriormente, que vocês devem ter ela em mente, ou ainda para quem não conseguiu guardar os valores respectivos ângulos, faça uma tabelinha para você consultar na hora aqui que nós estivemos fazendo os exercícios aí, tá? Então vamos lá. Bom, continuando. Exemplo 2. Identificar o coeficiente angular de uma reta que contém os pontos A de coordenadas 1 e menos 2 e B de coordenadas menos 4 e 1. Beleza, então vamos lá. Nesse caso, ele deu os pontos, estão lembrados? Então você vai utilizar desta fórmula aqui, ó. Menos y de B, menos y de A, né, dividido por x de B, menos x de A. Né? Então, você vai calcular nessa situação aí, tá? Bom, temos as coordenadas, observe, y de B é 1, menos esse menos, ó, esse menos é da fórmula, o y de A, que é menos 2, tá? Menos 2 aqui entre parênteses. Professor, por que tem que estar em parênteses? Você fazer a regra de sinais. X de B, quem é o x de B? Menos 4, tá aqui, ó, menos 4. E quem é o x de A? É 1. Esse menos, ele é da fórmula, ó, não esquece, ele é da fórmula, tá? Bom, então, menos com menos vai dar mais. Eu tenho 1 com mais 2 vai dar 3.
Devo 4, devo 1, então eu vou dever 5. Né? No caso, então, o coeficiente angular, portanto, vai ser m igual a menos 3/5. Tá? Vamos para o próximo. Exemplo 3. Vamos lá. Calcular o coeficiente angular da reta R, que tem a equação geral. 3x menos 4y mais 3 igual a 0. Né? Vamos comparando a equação. Comparar, gente. Olha lá. Você vai comparar. Ele está dando a equação. Esse exemplo a gente fez anteriormente, mas esse aqui eu fiz de uma forminha mais descritiva que vocês pudessem entender. Olha lá. Quem que é o A? O A é 3. Quem que é o B? É menos 4. Então, nós temos que A igual a 3 e B igual a menos 4. Então, qual que é a fórmula? É menos A sobre B. Beleza? Quem que é o A? O A é 3. Ó, esse menos veio daqui, ó, tá? Quem que é o B? É o menos 4. E aí você faz a regrinha de sinais, você tem que fazer menos com menos vai dar mais. E aí você vai ter que o coeficiente angular ele é igual a 3/4. Né? Babinha aí. Exemplo 4. Vamos lá. A representação gráfica da reta R é dada abaixo. Identifique seu coeficiente angular. Então vamos lá. Ele deu o gráfico para nós, está aqui. Nós temos aqui então agora o gráfico e ele pede para nós calcularmos qual que é o coeficiente, ou seja, essa inclinação aqui, ó, ele quer saber qual que é o valor. Como que nós fazemos isso? Esse exemplo ele é igual ao anterior que nós vimos lá, que você já tinha os pontos, né, das coordenadas dos pontos. Então você tem, por exemplo, o ponto A, ele tem coordenada 3 para x e 1 para y. Não se esqueça, já falamos isso várias vezes. X, y, sempre, né? Ponto B. Olha aqui, o ponto B ele tem 1 para x. Observe que ele não tem nenhuma coordenada desse ponto para o y. Então, ele é 0. Né? E aí você vai se utilizar da mesma fórmula que nós já tínhamos visto, né? No exemplo anterior. E aí basta calcular. Né? Pega quem é o y, quem é o y de A, o y de B, e aí faz a situação. Você vai ter que o coeficiente angular vai ser igual a meio. Bom, pessoal, então tem uma tarefa para vocês fazerem, tá? Fazer os exercícios de fixação que vai vir a seguir, né? Todos deverão ser feitos no caderno para posterior verificação, no retorno às aulas presenciais, tá? Não é para entregar nada no momento, porém organize o material em seu caderno por matéria e data. Você tem aqui o exercício 46, tá? São A, B, C e D. Tem o exercício 47 e o exercício 48. Né? E referência bibliográfica, o livro que eu estou usando para preparar o material para vocês, se quiserem procurar o livro para consulta, o livro é esse, tá? Matemática, aula por aula, volume 3. A editora FTD, e Cláudio Xavier e Benigno Ferrito. Benigno Barreto Filho, desculpa. É isso, pessoal. Bons estudos, façam, pratiquem, tá bom?